que é que vocês me dizem? Valzamir, Érica, Vitória. Estão me escutando bem? Sim. Vamos bora lá. Então, a gente na aula passada, a gente viu economia. A gente começou a falar sobre economia, né? E aí, inclusive, na semana passada, eu não coloquei nenhuma atividade que é para a gente formar as equipes. Aí eu pergunto, vocês formaram e colocaram no comentário da turma as equipes? Vamos bora lá. Então, vamos continuar aqui esse conteúdo que deu um probleminha aqui no meu sistema e o computador, a internet. Eu tomei a minha, mas eu ainda não coloquei lá não, mas eu vou botar hoje. Pronto. Aí o que é que acontece? As equipes, elas são para fazer umas atividades, para a gente converter em projeto, e quando tiver as aulas práticas, a gente fazer umas aulas práticas e fazer umas visitas técnicas. Aquela questão, se a turma não se interessa em fazer a equipe, aí na hora de fazer os projetos, não tem, né? Vai ser só a parte teórica. Ou seja, é uma coisa que leva a outra. Mas, para a gente aproveitar essa parte online, né, que não dá muito para fazer os projetos, a gente vamos dar uma andadinha no conteúdo, né? Aí essa semana agora, além de ter começado os estágios, teve um problema aqui nos meus equipamentos, que o bicho apartou mesmo, que eu perdi, foi tudo. Aí mesmo estando as coisas na internet, né? Eu não tinha o computador para acessar e tudo, aí nem conseguia corrigir as atividades do primeiro começo. Mas aí, como acontece com todo mundo, né? A internet, o sistema, eu estou tentando corrigir isso aí, para ver se na próxima semana dá certo. Mas, por outro lado, a vantagem é que não teve um monte de atividade para você, né? Mas é o que é que acontece. A gente está agora com 7 minutos. Nós temos 3 alunos na sala. Aí eu vejo sempre pelo lado bom, né? Então, bora lá. Então, a gente já viu que a economia e mercado são dois conjuntos que a gente vai ver. A economia e o mercado, que é diferente da economia de mercado. E aí, para começar a conceituar, a gente conceituou que a economia de mercado está dentro das ciências econômicas. E depois a gente viu também a importância da economia. E aí a gente parou, terminou a aula, nos elementos chaves, que a gente vai ver hoje. E, para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar a diferença ou a semelhança entre macroeconomia e microeconomia. Aí, ó, só revisando o passado. A gente conheceu que a economia é um ramo do conhecimento muito importante porque tem como objetivo o estudo da economia. E a gente entendeu que o que é economia? Economia vem do grego oikos, que significa casa, mais nomos, que significa costume, lei, ou gerir, administrar. Então, o que é economia? Seria administração doméstica, ou administração do lar, né? Aí, conhecendo o doméstico, o lar, como sendo o ambiente onde a gente vive. Não só a nossa casa. Se a gente pensar na família, é a casa. Se a gente pensar na sociedade, é a cidade. Né? Se a gente pensar nas cidades, é o estado. Se a gente pensar no país, nos estados, né? É o país. Ou seja, é a região que está sendo administrada. Ou a gente pode também dizer que são as regras da casa. Ou seja, como conviver naquela casa onde todo mundo vive em harmonia. E a gente viu também a importância dela, ou seja, da economia, né? Por quê? Porque antigamente, cada indivíduo produzia o que precisava. E mesmo no começo da evolução, se via que, por exemplo, quem plantava só feijão não tinha o leite da vaca. Quem criava vaca não tinha a farinha. Ou seja, não dava para uma pessoa só conseguir produzir tudo que precisava. E aí já tinha a noção inicial de comércio, que era o escambo, né? Trocava o seu excedente. E hoje ainda está pior, porque ninguém produz mais nada individualmente. Todo mundo trabalha em alguma corporação. Aí você viu também que os desejos e as necessidades humanas, elas são ilimitadas. Significa dizer o quê? Que tudo que, se a pessoa fosse satisfazer, só uma pessoa,
para ela satisfazer todos os desejos delas, era quase que impossível. Porque sempre que tivesse realizado um, ele ia ter outro, ia ter outro. Ou seja, o desejo humano, as necessidades são ilimitadas. Por outro lado, a capacidade de recursos de produção são limitados. Ou seja, a pessoa deseja ter uma calça. Então, ela compra uma calça. Mas precisa do algodão, precisa da linha, precisa da máquina, precisa da pessoa que faz. E essas coisas, elas são limitadas. Não existe algodão infinito, não existe tecido infinito. Se a gente pensar no celular, não existe celulares infinitos. Ou seja, vai ter uma hora que vai faltar matéria-prima para fazer aquele produto que satisfaz o desejo humano que é ilimitado. Então, se você tem uma capacidade de consumo ilimitada e os recursos limitados, vai gerar um desequilíbrio. E aí é onde entra a economia. A economia, exatamente, ela vai trabalhar essa questão da escassez. Mas antes de entrar nisso, né, a gente pode pensar o que também? Que é a escassez. Deixa eu ver o que ele diz aqui da escassez também. Quando o produto alimentício, que é o mais básico, como o tomate ou a cebola, tem uma produção reduzida no campo por conta do excesso ou a falta de chuvas, seus preços aumentam nas gôndolas das feiras e supermercados, porque este produto se torna escasso, que é o exemplo que ele deu, né? Eu dei o exemplo da calça e tal, do iPhone, mas se a gente pensar numa coisa bem mais básica, você tem um tomate para fazer lá a comida. Se tiver muito tomate vendendo na feira, o preço vai estar barato. Mas se por acaso acontecer uma chuva ou acontecer uma seca, e aí prejudicar a colheita e ter pouco tomate no mercado, o que é que vai acontecer com o preço do tomate? Ele vai aumentar. Por quê? Porque no período de seca ou então enchente, como tem pouca produção, o tomate vai ser um produto escasso. Eles, quanto mais escasso, mais caro, ou seja, mais dispostas as pessoas estão a pagar por aquele bem. E aí o estudo da escassez é o elemento da economia. E aí a gente pode falar em escassez de quê? De matéria-prima, mão de obra e dinheiro. Quando a gente fala em matéria-prima, qual é a base da matéria-prima? É a terra. Porque se a gente pensar lá em geografia, né? Na geografia, história, não sei se na sociologia também, com certeza, sempre vai ter aquele momento que ela vai explicar sobre o capitalismo, sobre a questão lá da burguesia, antes da burguesia, do feudo, das grandes navegações. Tudo isso girava em torno de quê? Da principal riqueza que caracterizava o homem rico, a pessoa rica. Que era o quê? Você ter terras. Porque no começo lá do feudalismo, a base da economia era a agricultura. Então, para você produzir, você precisava de terras para plantar. Então, a gente pode dizer que tudo que é feito, mesmo na indústria, nós precisamos da matéria-prima que vem da terra, que vem do planeta. Se a gente pensar no ouro, tem que extrair o ouro das minas de ouro. Se a gente precisar de tomate, né, tem que plantar na terra. Ou seja, a base da matéria-prima, a gente fala em matéria-prima, a gente sempre faz referência à terra em si, né? Tanto para extrair, como para plantar, né, produzir, ou se você estiver falando na indústria, mas a indústria de calçados, a indústria de roupas, de iPhone, de celulares, tem todo um processo. Toda a matéria-prima, metal que ele precisa, vai vir da terra. E o espaço para eles poderem se juntar e montar o equipamento também é um espaço, que é terra. Ou seja, quando a gente fala em matéria-prima, a gente faz sempre referência à terra. E você já viu isso em geografia, sociologia ou história? Essa questão da terra, capital e mão de obra, já falaram? Já. Pois é, a gente só estamos reforçando aqui, e a gente vai ver aqui, porque sempre que o professor de sociologia ou a professora vai falar sobre isso, vai falar sobre todo o cuidado com o social, né? Com o desenvolvimento, com a opressão dos capitalistas em cima do proletariado, ou do senhor feudal em cima dos vassalos, ela vai cuidar mais desse conflito e da exploração de uma classe pela outra, que é importante. Na geografia vai caracterizar que todo o desenvolvimento dos mapas, a expansão, né, das propriedades, das riquezas, vai estar baseado nisso. E no nosso caso aqui, a gente vai pegar o que eles já disseram, né, como verdade, mas a gente vai focar aqui no processo por trás disso.
Não dizendo que o empresário tem razão, que o operário é explorado ou não tem razão, não é isso. Lá, como eles falaram, está certo. O que a gente vai ver é o processo de produção, assim, mais a parte técnica de produção. As relações sociais e humanas, a gente deixa lá na sociologia, na história da geografia. Certo? Não negando elas. Então, na mão de obra, entra uma coisa muito importante. A gente pode chamar de trabalho, que é o trabalho necessário, desde o trabalho necessário para extrair a matéria-prima, para processar a matéria-prima, para montar o produto, para vender o produto. Aí, quando chega na venda, chega na nossa área, que é o comércio, né? E aí, nesse trabalho, além de ter escassez da mão de obra em si, tem escassez de mão de obra qualificada. Porque se a gente começa lá do começo, do feudalismo e tal, que a mão de obra bastava, e da evolução do feudalismo lá para a burguesia e tal, que as fábricas pegavam todos os camponeses que vinham da zona rural para as cidades, pagavam muito pouco, trabalhava 14, 18 horas por dia, tinha muitos acidentes, pessoas adoeciam muito rápido, porque não tinha qualificação do trabalho nem qualificação dos processos. Com a evolução, melhorou-se a qualidade de trabalho, né, com controle de salubridade, de periculosidade. O ambiente tinha que ser mais saudável para que o trabalhador pudesse atuar. Por outro lado, também o trabalhador começou a se qualificar mais. Ele não era um agricultor que sabia lidar com a terra e agora estava aprendendo a operar as máquinas das indústrias. Agora a gente já pega pessoas que já nascem diretamente para trabalhar nas indústrias, ou como mão de obra operária, ou como o gerente, como supervisor, como técnico, como engenheiro, como todas as profissões necessárias para as indústrias acontecerem. E aí é onde entra a qualificação. E aí, por um lado, para melhorar a qualidade do serviço, você tem que ter qualificação. Então, o empresário exige que o empregado tenha qualificação. Por outro lado, o empresário deve procurar, o operário deve procurar qualificação, porque quanto mais qualificado, mais chance dele ter um melhor salário, né? Aquela questão, você se forma em técnico, ou se forma na faculdade, isso não lhe garante emprego. Mas a falta dele, dessa qualificação, torna as coisas um pouco mais difíceis. E aí tem a chance do concurso, né, público e tudo. Mas é uma das saídas. Se você não passar no concurso, você vai pegar o emprego mais parecido com a sua qualificação. Mas aí se você pensar no fulano, no técnico de comércio e no vendedor sem qualificação, eles ganham a mesma coisa, pode até ser. Mas quem é que vai trabalhar mais? Quem vai trabalhar com menos? Porque assim, trabalhar mais no sentido de ter um volume de trabalho maior e trabalhar mais no sentido de, por não saber o menor caminho do trabalho, trabalha muito mais para conseguir chegar no mesmo resultado. E a qualificação traz essas duas vantagens, né? E na evolução da indústria, no nosso caso aqui a gente pode dar o exemplo do polo moveleiro, cada dia que passa, mais ela está solicitando que as pessoas tenham uma melhor qualificação. Por isso a importância da nossa escola profissional estar no marco e atendendo o Marco Morrinho, porque a gente está dentro do polo moveleiro. A gente pode pensar, mas eu não vejo a indústria exigindo que ele só quer um técnico em comércio, só quer se for um técnico em imóveis. Ele não está exigindo que a pessoa seja técnico, mas ele já está começando a ver que tem pessoas que têm maior facilidade para aprender do que outras. Aí não é porque a pessoa nasce com essa capacidade, é porque se você pegar um aluno que teve toda a experiência, toda a teoria estudada, ele vai ter uma facilidade maior de entender os processos e aí já começa na prática. É diferente de o empresário pegar uma pessoa que não tem qualificação nenhuma na área, por exemplo, de imóveis. Ele pega um agricultor, então ele vai ter que ensinar a teoria, depois praticar com ele, depois tentar desenvolver a prática nele. Se ele pegar um técnico em imóveis, no nosso exemplo aqui, a parte teórica o aluno já vai sabendo, então ele já vai ganhar um bom tempo, consequentemente. Quanto mais rápido o trabalhador começa a dar resultado, mais rápido o empresário começa a ter lucro. Por isso a importância da qualificação, tanto para a empresa como para o operário. Existe lá na fábrica uma necessidade de pessoas que entendam de informática e redes. Existe pessoas que entendam da parte mecânica, da parte de imóveis. E tudo junto vai gerar um produto que precisa ser vendido, que precisa ser levado ao cliente, que tenha que despertar o interesse do cliente por aquele produto. E aí é a nossa área.
a área técnica em comércio. E no terceiro nível, a gente falou sobre matéria-prima, que é terra, falamos na mão de obra, que é o trabalho, e temos o dinheiro, que lá na geografia e na história e na sociologia, chama de capital. Porque o dinheiro seria, quando a gente fala em dinheiro, a gente já pensa na moeda. Se estiver nos Estados Unidos, o dinheiro vai ser o dólar, né? Aqui no Brasil vai ser o real. Mas quando a gente fala em capital, além do dinheiro, que a gente conhece, dólar, dinheiro, real, quando a gente pensa numa máquina, ele é um bem de capital. Ou seja, a máquina, para ter a máquina, o empresário gastou dinheiro. Então, quando a gente fala em capital, é um pouco mais abrangente. Não é só a parte financeira, o dinheiro que está na conta ou no caixa. A parte do material, a parte da matéria-prima, o material semi-acabado, o trabalhador, o seu capital humano, ou seja, o capital é bem mais abrangente que só o dinheiro, né? E é o que a gente pode dizer. Assim, podemos concluir que quanto mais escasso for um recurso, maior será o seu valor e maior será o preço do bem ou do serviço produzido a partir deste recurso, que foi o exemplo lá do tomate. Então, depois de toda essa história, a gente já consegue entender qual é a ferramenta que a economia trata. Ou seja, desta forma, a economia se preocupa em entender, estudar, analisar situações de escassez envolvidas em processos produtivos ou prestação de serviço. Que aí, veja bem, a economia ela não é uma ciência de ação, de execução, de correção. Ela é uma de estudo para entender, analisar e propor as soluções. Quando a gente pensa, tem um problema de mão de obra, né? O problema daquela empresa é porque ela não tem mão de obra qualificada. Aí ela passa essa informação e aí o gestor, ou seja, a parte da administração, vai pensar projetos dentro do RH, recursos humanos, para qualificar essa mão de obra, trazer uma escola profissionalizante para perto das indústrias, dar a formação dentro das empresas, né? Quem vai pensar isso? Vai ser lá o RH, que é uma área da administração. Aí tem vários acidentes acontecem porque as pessoas não sabem trabalhar e está tendo muito processo, as pessoas querendo seus direitos. Aí a economia estudou que está tendo muito acidente, está gerando muito ônus trabalhista. Mas quem vai resolver isso? Não é a economia, vai ser o judiciário, né? Ali seria o advogado, a parte do direito. Ele vai tratar, porque o direito, o juiz, esse pessoal, ele não vai lá condenar ou descondenar as pessoas, ele vai analisar e promover a justiça em cada caso. Então, quem vai tratar da justiça é o povo do direito. Ou seja, a economia, ela analisa o macro e o micro, aponta os erros e propõe as soluções. E aí as outras áreas são as áreas que vão executar essas soluções. Pegaram a ideia? Então, resumidamente, a gente pode dizer o quê? Que a economia, ela estuda as relações de escassez devido à necessidade limitada dos desejos humanos e os produtos e a capacidade de produzir limitada da sociedade. Certo? E aí a gente chega nesse momento aqui agora. Os elementos-chave seriam, então, os agentes, que a gente pode dizer aqui. Quem seriam os agentes? Os agentes, comportamento dos consumidores, bens e serviços. Exemplo, pessoas, empresas e governo. Ou seja, se a gente pensar que a economia é a administração da casa, ou é a administração doméstica, e a gente considera na casa como sendo a sociedade, quem são os principais componentes da sociedade? As pessoas, como um todo, né? As pessoas individualmente, as famílias. Tem também as empresas, onde as pessoas vão produzir através das empresas. E tem o governo, que vai gerenciar tudo isso e promover a justiça social nesse processo. Então, do lado a gente tem as pessoas. Essas pessoas, elas vão ser mão de obra, ou as proprietárias, né? Das empresas. As empresas seriam as organizações dessas pessoas. Mas essas pessoas também, por exemplo, uma pessoa que trabalha no polo moveleiro, ela trabalha numa indústria de fazer estofado. Então, em relação à empresa estofado, ela é mão de obra. Mas, quando ela termina o expediente dela no final de semana, ela vai, sei lá, querer comprar um fogão, querer ir para a praia. Então, quando ela está comprando, ela seria a parte da sociedade que é o consumo, ou seja, a empresa produz através do emprego das pessoas no processo, mas também ela produz para quem? Para as pessoas. Então é um ciclo, né? A pessoa trabalha na empresa,
ganha um salário. Vai para o comércio, gasta esse salário comprando produto produzido pelas empresas. As empresas recebem um dinheiro pela venda do produto, pode produzir mais, ou seja, contratar mais, a pessoa ganha mais, compra mais. Então, a necessidade de mão de obra para as empresas, a empresa produz para vender para as pessoas que precisam trabalhar para poder comprar. E aí o ciclo econômico também a gente pode dizer que é o ciclo da vida social. Pegar a ideia da importância dos agentes, e aí a gente falou das pessoas como consumidores e como trabalhadoras, as empresas como as organizações produtoras, e tem um governo que vai garantir o básico, porque assim, ó, se cada empresa tivesse que fazer a sua estrada, ia sair muito caro o produto dela. Ou ela não ia conseguir vender porque está muito caro, ou ela teria que gastar muito dinheiro no marketing, que ia fazer ficar mais caro ainda para poder conseguir vender. E uma estrada, várias pessoas podem usar, ou várias empresas podem usar, as pessoas podem usar. Então, a infraestrutura, né? Quem que deve garantir essa infraestrutura? É o governo. As estradas, a questão da saúde, a questão da educação. Lá na sociologia vai ter o debate, é privado, é público, não é essa questão, mas independente disso, quem faz a gestão do básico, saúde, educação, segurança e infraestrutura, parte do governo. Por que parte do governo? Porque se eu pensar como empresa, só como empresa, o que é que eu vou dizer? Eu vou ter uma escola, um posto de saúde para os meus empregados. Quem não trabalha para mim, que se vire. Não é não? Porque eu só vou... Mas aí, se ela pensar assim, e as pessoas de outras empresas que também ganham salário vão comprar o produto dela? Aí ela deveria se preocupar. Mas aí, como ela pode focar só nos empregados dela, o que é que acontece? Aparece a pessoa do governo para gerenciar as necessidades sociais e aí administrar as relações empresariais de pessoas para que esses bens coletivos possam ser aproveitados por todos, inclusive pelas pessoas como pelas empresas. Certo? Aí é a relação entre pessoas que são a sociedade, as empresas e o governo nesse ciclo para gerar as relações econômicas que vai gerar as possibilidades de vida e sociedade. Pegaram a ideia aí? E aí nós temos, de novo, a escassez. A gente pode falar sobre a escassez. Ó. Produtos escassos são aqueles em que, em algum momento, tem sua oferta reduzida para o consumidor. Ou seja, o que é escassez? É quando tem pouco ou está faltando. Quanto menos unidades desse produto tem no mercado, a tendência do valor dele é aumentar. Por exemplo, o leite da entre-safra da produção. Nessa época de escassez, o leite custará mais caro para o consumidor. Que aí a gente já falou como exemplo do tomate, né? Aí temos aqui o primeiro elemento foi a escassez, o agente, o segundo elemento é a escassez, o terceiro elemento, a produção. O processo produtivo para gerar riqueza e satisfação para os consumidores. Produção de um carro, por exemplo. Então, nós temos aqui a produção, como eu falei. A produção em si acontece dentro da empresa, que é o terceiro elemento-chave aqui. Aí é como eu já expliquei lá nos agentes. Na hora que você está produzindo, a empresa, sei lá, o prédio, as máquinas, a matéria-prima. Mas para isso acontecer, precisa que alguém operacionalize essas coisas. O computador, a máquina, o produto, a matéria-prima. Quem faz isso são os empregados, é a mão de obra. Aí a mão de obra, ou seja, as pessoas são empregadas nas empresas, trabalham, produzem os produtos, ganham seu salário. Quando ela sai da empresa, ela agora é consumidora, vai nas lojas e compra os produtos produzidos pelas empresas. Então, o processo produtivo tem as duas pontas. Gera o salário para as pessoas, os consumidores poderem comprar e apresenta o produto para o mercado para ser consumido pelo mercado. O mercado, através dos consumidores, consomem, gerando dinheiro para a empresa para o ciclo se repetir. Né? Isso é economia. Isso tudo acontece aonde? Dentro do mercado. Quem é o mercado? O mercado, a gente pode dizer, tem várias formas de a gente debater sobre o mercado, que a gente vai falar mais na frente. Mas para esse primeiro momento, a gente pode dizer, mercado é o quê? É o local onde se comercializam produtos e serviços. Exemplo, mercado de carros, as concessionárias. Você vai no mercado de carro para comprar um carro. No mercado do boi, né? Ao mercado do boi, para gente que come a carne, quem come a carne,
seria o mercado, seria o açougue. Mas quando a gente fala do mercado do boi, a gente é um pouco mais amplo. Lá nas fazendas, que os produtores criam o gado e revendem para os frigoríficos, lá é o mercado do boi. Começa lá na produção, né? E vai até o mercantil, onde as pessoas compram a carne lá que quer no quilo. Se a gente pensar em esticar um pouquinho mais o mercado do boi, vai ter também a questão dos pastos, a questão das cercas elétricas, cercas para proteger o gado, para ele não fugir, a questão da água, do sal, dos elementos, ou seja, é um mercado bem mais amplo. Se a gente falar no hospital, seria o mercado de hospitais, que a gente pensa, o mercado fica parecendo que a importância aqui é lucrar. Se a gente pensar na saúde como um direito de todos, mas os processos que acontecem na saúde acontecem em um ambiente, que são os consultórios, as farmácias e os hospitais. Os hospitais normalmente têm um consultório e tem uma farmácia, né? Você pode ampliar como mercado de saúde sendo dentro dos hospitais. A delegacia de polícia seria o ambiente onde acontece o desenvolvimento de ações para garantir a segurança, para que tudo isso aconteça. Isso aí são um dos principais, mas a gente pode colocar outros ainda. Preço, que vai influenciar muito. Eu quero comprar um celular que tem a melhor câmera, que as pessoas dizem que é o iPhone. Aí vou lá comprar. Quando chego lá, o dinheiro que eu tenho não dá. Eu pego e compro um Xiaomi, ou desço para o Samsung, um Motorola, ou então uma marca que eu nem conheço. Ou seja, além do que eu quero, eu tenho que ter o dinheiro para comprar. Então, um elemento-chave é o preço. Aí também tem as trocas no sentido que, assim, eu queria um iPhone, mas eu só tenho dinheiro para um Samsung. Então, eu troquei a marca, né, para poder continuar conseguindo realizar o meu desejo, que era ter um celular para mexer no WhatsApp e no Instagram. Aí tem a questão do valor, que é um pouco diferente de preço. O valor é o quanto eu vejo a importância daquele produto. Porque para uma pessoa, jamais eu daria não sei quantos R$1.000, sei lá, R$1.000 numa calça. E tem gente que dá até mais caro, R$300 numa blusa. Tem gente que espera na feira para comprar 3 por 10, né? Ou seja, qual é a importância que eu dou para aquele produto? Tem gente que já acha que pessoas são melhores do que outras, economicamente falando, dependendo da roupa que veste. Ou as pessoas se vestem para parecerem importantes. Ou seja, o valor que se dá à roupa. Aí outra questão também de comida, né? Arroz, feijão, macarrão, carne, um ovinho ou um peixe, supra a necessidade alimentar. Mas pessoas acham que precisam comprar na McDonald's, na Burger King, porque isso vai fazer elas se sentirem melhor. Então, depende, o valor seria quanto eu dou importância àquele produto, não só a questão do preço. Outro elemento importante, a moeda, né? Por exemplo, se eu andar com um dólar aqui, né? Eu sou rico porque eu tenho dólar. Mas, em termos legais, você não pode sair comprando as coisas no Brasil usando outra moeda que não seja o real. Então é importante, a gente vai falar sobre moeda um pouquinho mais lá na frente. Tem a questão da concorrência, porque vai ter várias empresas. No mercado capitalista, né, tem várias empresas oferecendo produtos similares, e aí a gente vai poder escolher qual a gente quer, qual a marca que a gente quer, baseado no nosso interesse, o valor que a gente dá àquela marca, quando a gente está disposto a trocar a marca que a gente quer pela que a gente pode comprar, e o preço que vai dizer quando a gente pode comprar. E aí, esse mercado vai ter os concorrentes para que a gente possa ter escolha, ter opções. Aí tem os agregados, que a gente vai ver lá na macroeconomia, que é a gente pensando esses grupos de uma forma mais ampla. Tem o crescimento, o equilíbrio e a organização, que a gente vai ver mais na frente de cada uma delas. Certo? Então, esses elementos aqui são alguns importantes elementos chaves, ou seja, elementos que a gente tem que entender na economia para se posicionar no mercado de trabalho de uma forma que a gente tenha resultado, tanto como mão de obra, procurando um emprego bom, como consumidor, aproveitando as melhores oportunidades. E aí nós temos a microeconomia. E a gente pode pensar assim, quando a gente fala em economia, que vai pensar em todos os problemas da sociedade, é muito grande para estudar de uma vez. Então a gente pode dividir a economia em dois grandes blocos. A macroeconomia e a microeconomia. Aí vamos ver aqui um pouquinho a diferença entre a macroeconomia e a microeconomia. Microeconomia tratada atividades econômicas.
Que é só um lembrete. Bora lá. Então, nós temos a microeconomia. Ela se refere aqui à microeconomia. Se refere ao estudo dos componentes do consumo das pessoas, das famílias e das empresas, e ao estudo da produção de bens e serviços, formação de preços, fatores de produção relacionados a estes indivíduos, família e empresa, como nos ensina o Bashar. Mas veja bem, a microeconomia, ela vai estudar o quê? As relações, as pequenas relações, as relações individuais que acontecem no universo das pessoas, famílias e empresas. Certo? Para ficar melhor, quando a gente faz a comparação com a macro, faz mais sentido. A macroeconomia seria o quê? Observando as atividades econômicas de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades, sendo que estes grupos podem formar cidades, estados ou países. Então, assim, a gente pode pensar o quê? A micro, já está dizendo, micro analisa o pequeno, o específico. A macro analisa o todo. Então, a gente pode pensar assim, quando eu vou estudar, vamos estudar aqui, um exemplo aqui, o impacto da situação do Covid, né, do isolamento, para a renda dos ambulantes, das pessoas, dos empreendedores, né, que vendiam seus produtos na porta das festas, né? Tem uma festa, aí tem lá a pessoa que vende bebida, que vende churrasquinho. Quando a gente pensa o impacto, né, do isolamento para os pequenos vendedores autônomos. A gente está falando de quê? De microeconomia. Estamos estudando especificamente os autônomos, os empreendedores autônomos do entretenimento. Agora, se a gente pensar assim, o impacto no consumo, né, geral da economia, ou seja, o impacto do isolamento no desenvolvimento do comércio local, do comércio, sei lá, do Brasil. Tá vendo como a gente não está estudando só a questão do empreendedor lá. A gente está vendo impacto, tanto faz ser da móveis, do grupo de móveis, o grupo, as farmácias, a questão dos ambulantes, a questão dos mercantis, vendo o impacto do isolamento na economia como um todo, no agregado, todo, levando em consideração o impacto nos indivíduos, na família e nas empresas, na comunidade como um todo. Quando a gente estuda o impacto disso, a gente está estudando o quê? A macroeconomia. Quando a gente estuda o impacto disso em uma classe, no caso dos empreendedores, ou então o impacto nas famílias nos empregados do polo moveleiro. Nós vamos estudar especificamente os empregados do polo moveleiro, de uma área. Então, a gente vai estudar especificamente, então, é microeconomia. Pegaram a ideia aqui da diferença, que a gente vai estudar só microeconomia e só macroeconomia. Aqui eu quero só que a gente consiga identificar a diferença, o que cada um estuda. Deu para pegar a ideia? Então, trazendo conceitos, ou seja, a microeconomia, ela traz conceitos menos amplos, não é? O específico. Vamos ver aqui, Estudo dos comportamentos dos consumidores, das pessoas, das famílias, das empresas. Isso é a microeconomia. Já a macroeconomia, ela vai estudar o quê? Os agregados econômicos. Quem são os agregados econômicos? A produção, ou seja, se eu for estudar a questão do polo moveleiro, uma empresa de estofados, eu estou estudando a microeconomia. Se eu estiver falando da produção da cidade do Marco, levando em consideração as empresas moveleiras, o perímetro irrigado, ou seja, a produção como um todo, é um agregado econômico chamado produção. Ou então, se eu for falar que, sei lá, não é verdade, não é mentira, não sei se é verdade, só um exemplo. A empresa do polo moveleiro, fulano de tal, diminuiu em 30% a carga de trabalho e o salário dos trabalhadores no período da pandemia. Então, eu falei especificamente da indústria de uma empresa do polo moveleiro. Então, estou falando de quê? Da microeconomia. Agora, se eu falo, devido à pandemia, a renda geral dos habitantes do município do Marco diminuiu 30%. Então, estou falando da renda do município. Independente dele trabalhar no polo moveleiro, trabalhar no comércio, trabalhar na agricultura, a renda como um todo do município diminuiu. Então, estou falando do agregado econômico, renda. Isso aí é estudado aonde? Na macroeconomia. E as despesas. Aí, ou seja,
a gente pode dizer que as despesas da sociedade do Marco, eu estou falando do Marco, mas a gente poderia estar falando do Ceará, ou poderia estar falando do Brasil ou do mundo, né? A região em si a gente determina no começo do estudo. Eu comecei aqui estudando o Marco. Vocês acreditam que aumentou ou diminuiu o consumo de alimentos em casa com a pandemia? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E diminuiu, né? Agora vamos ver. O consumo de alimento em casa e o consumo de alimento na rua, comendo em restaurantes e tal, aumentou ou diminuiu com a pandemia? Aí veja bem, por que é, aí vem o estudo, por que é que diminuiu nos restaurantes? Porque as pessoas não podem se aglomerar, não é? Essa é a lógica. Então, diminuiu a frequência das pessoas irem para os ambientes sociais. Então, as pessoas deixaram de comer mais na rua, nos restaurantes. Por outro lado, se a gente pensar que a qualidade da alimentação pode até diminuir, porque a pessoa ganhou, muitas pessoas perderam o emprego. Mas se a gente pensar que as pessoas deixaram de comer na rua e passaram a passar mais tempo dentro de casa, significa dizer que, em algum grau, pode não ter melhorado a qualidade da alimentação, mas as pessoas passaram a comer mais em casa do que na rua, ou não? Então, se a gente pensar, aí veja bem, essa é legal. Se a gente pensar na macroeconomia como um todo, pensando nos médicos, nos advogados, nos políticos, povo rico aí, que pararam de comer na rua, porque com medo de pegar doença, e passaram a comer em casa, então, se você colocar todo mundo na panela, né, os pobres, as pessoas perderam emprego, mas também os ricão aí, então, juntando todo mundo, na macroeconomia, a alimentação em casa aumentou, ou não? Aumentou, porque as pessoas pararam de sair, passaram a comer em casa. Então, se você pensar na macroeconomia, o impacto na alimentação, ou seja, na despesa, com comida fora de casa, diminuiu. E a despesa dentro de casa, comendo em casa, aumentou porque as pessoas estão dentro de casa. Então, se você pensar na macroeconomia, as despesas com alimentação em casa aumentou. Agora, para a gente ler, por que a gente tem a impressão que as pessoas pararam de comer mais, diminuiu comer em casa? A gente vai estudar na microeconomia. Se você pensar no autônomo, na pessoa que perdeu o emprego, na pessoa que diminuiu a renda, se ela está ganhando menos ou não ganhando nada, com certeza ela está comendo menos ou quase comendo nada, se não fosse a ajuda do governo. Não? Então ela diminuiu. Mas só que não foi todo mundo que diminuiu. O povo aí que tem suas casonas, suas piscinas, continuou comendo. Então, se a gente for estudar a parcela da comunidade, sei lá, os autônomos que perderam o emprego, que diminuiu a quantidade de comida de casa. Mas aí não está estudando na macro, está estudando na micro, porque a gente está estudando um grupo específico. Pegaram a ideia? A importância de estudar no macro e no micro. Ou seja, dizer que a economia, que a quantidade de alimento, comida em casa diminuiu, é verdade. Mas também dizer que aumentou, é verdade. Porque aumentou por quê? Porque as pessoas pararam de comer na rua. O povo que tinha condição de comer na rua, agora pode continuar comendo em casa. Então, eles comeram em casa. Mas isso na macroeconomia, colocando todo mundo. Mas se a gente pensar que as pessoas que pararam de comer muito, né, ou normal, devido a não ter dinheiro, porque perderam o dinheiro, isso também é verdade. Mas aí é uma parcela específica da comunidade. Então, a gente estuda isso aonde? Na microeconomia. Certo? E aí, na próxima aula, a gente vai ver o quê? Os setores e os fatores de produção, para a gente poder... Porque esse aqui foi um geralzão, aí ficou... Eu espero que vocês tenham pegado uma ideia geral, mas ficou muita coisa que precisa de explicação. Aí, as próximas aulas, a gente vai explicar cada uma dessas para fazer as conexões. Certo? Aí, hoje, eu não estou aqui em casa, estou numa casa de pessoas, você pode ver, né? Que até o cenário aqui atrás é outro. E eu não estou com no computador, então não tem uma lista de chamada. Aí eu queria que vocês fizessem o quê? Colocasse presença aqui, a partir de agora, mesmo que já fez, né? No chat aqui, para eu poder controlar aqui a frequência. Certo? E a gente, na próxima... Aí, nessa semana agora, se o meu computador consertar... Quando eu consertar, eu aviso que eu coloquei a atividade dessa semana e da semana passada no Classroom. Certo? Tchau, até a próxima. Mas só que nessa semana ainda eu vou entrar em contato com vocês para poder, quando eu tiver condição de botar a atividade dessa semana lá, certo? Tchau.